Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Eu sou o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo passado, onde nós começamos a fazer o primeiro vídeo da série, na verdade, de levantamento de estrutura e quantitativo. Esse vídeo aqui nós vamos fazer o pré-dimensionamento dos elementos estruturais. Tá? E qual a importância de se fazer o que nós fizemos na aula passada, né, que foi fazer o lançamento dos elementos estruturais, dos pilares, das vigas. Qual a importância disso para o vídeo de hoje? Bom, quando a gente lança os elementos estruturais, ele faz total diferença no quantitativo. Então imagine a seguinte situação. Se eu tivesse colocado mais pilares do que isso, consequentemente eu geraria mais vigas no meu projeto, e isso indiretamente está ligado, diretamente, melhor dizendo, está ligado ao custo final da obra. Ou seja, quanto mais elementos estruturais, mais concreto, mais aço, mais dinheiro eu vou injetar na minha obra. Então, um projeto estrutural, existem infinitas possibilidades em um projeto estrutural. Essa foi a que eu adotei, e vocês podem reparar que nesses pilares aqui não há nenhum pilar que seja que tenha aí uma importância inferior à necessária, né? Então, todos os pilares aqui são necessários para esse projeto. Se eu tirar qualquer um desses pilares aqui, a estrutura fica instável. Diferentemente quando eu tenho uma edificação com mais pilares do que o necessário. Tá certo? Então, na aula de hoje, nós vamos, utilizando esse projeto estrutural, fazer o pré-dimensionamento. Qual é a seção dessa viga, qual é a seção desse pilar, e depois, na próxima aula, a gente pode até fazer o pré-dimensionamento das fundações, ou nas próximas aulas a gente faz isso daí. Tá certo? Então, o intuito dessa série de vídeos é chegar num quantitativo final para que a gente possa, por exemplo, fazer um orçamento de quanto vai ficar essa obra, pelo menos aí a parte bruta da obra, né? A estrutura, fechamento de alvenaria, emboço, essas coisas. Logicamente que uma obra não é composta só disso, então nós temos a parte de acabamento, mas isso depende muito do tipo de acabamento que o cliente vai escolher, né? Então tem uma variável aí que é a variável cliente. Então ele vai escolher o tipo de revestimento, que pode ser um revestimento de R$15 o metro e um revestimento de R$1.000 o metro, né? Então aí todo um universo entre esses dois números que é o cliente quem vai escolher. Tá certo? Então vamos lá. Antes de fazer o pré-dimensionamento propriamente, eu tenho que explicar uma regrinha para vocês, que é a regrinha do pré-dimensionamento de vigas. Ah, Felipe, mas o pré-dimensionamento de vigas não é simplesmente pegar o vão sobre 10? Sim, existe esse pré-dimensionamento, mas eu disse para vocês que é trazer algo além. Eu sempre costumo trazer algo além em todos os meus cursos e também nos meus vídeos aqui no YouTube. Então, o que é esse algo além? É uma regra adicional que nós conseguimos otimizar ainda mais o nosso projeto estrutural e também reduzir custos na nossa obra por conta da seção de vigas. Tá? Então, como que funciona essa regra? A regra é utilizar a opção da continuidade de vigas, né? Vigas contínuas, nós conseguimos reduzir seção porque ela tem uma melhor distribuição de tensões internamente. Então, eu vou explicar isso exatamente para vocês como funciona. Então, imaginem isso daqui. Ó. Eu tenho, por exemplo, aqui um pórtico de viga biapoiada. E eu tenho aqui um pórtico de viga contínua. Aqui eu tenho um outro pilar, por exemplo, né? Onde eu tenho dois vãos com valores diferentes. Aqui, por exemplo, o L1 e o L2. O L1, por exemplo, tem 3 metros e o L2 tem 3,5. E aqui eu tenho, por exemplo, 3 metros. Bom, qual é a diferença entre isso daqui, pessoal? A diferença está diretamente ligado
às tensões que vão ser absorvidas por esse elemento estrutural, por esse sistema estrutural. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, principalmente em relação ao momento fletor, que é, dentre aí os três tipos de tensões, tensão normal, tensão de flexão, que é o momento, e tensão de cisalhamento, que é a cortante, nós temos o momento que é o principal definidor, o que vai realmente definir as armaduras longitudinais da nossa viga, que é a armadura mais carregada do elemento estrutural. Então, se eu for, por exemplo, fazer aqui um momento, o momento para a viga biapoiada, ele começa em 0, tem uma barriga e acaba em 0. Consequentemente, essa barriga tem um tamanho, esse tamanho ele é maior, por exemplo, do que numa viga contínua. Por quê? Por que ele é maior numa viga biapoiada e menor numa viga contínua? Porque na viga contínua nós temos o que é conhecido como momento negativo. Eu tenho aqui uma concentração de tensões nesse pilar central, onde o pilar central, por ele ter uma rigidez significativa, ele vai puxar tensões para ele, e ao puxar tensões para ele, ele diminui a tensão no meio do vão da viga. Então imaginem isso daqui, eu tenho um momento negativo, eu tenho um momento começando em 0 aqui nesse apoio, ele sobe para um momento negativo e vai descer aqui para uma outra barriga e sobe até chegar em 0. Então, se a gente fosse fazer uma comparação aqui entre momentos, vejam só, a barriga do momento da viga biapoiada é maior do que a barriga do momento da viga contínua. Tá certo? Então, essa teoria aqui, ela pode ser utilizada, a teoria não, esse comportamento estrutural ele pode ser utilizado ao nosso favor para pré-definir as seções das nossas vigas. Tá? Então, como que fica o pré-dimensionamento de vigas biapoiadas? Continua aquele L sobre 10, que é o vão sobre 10. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 metros, 3 sobre 10 daria uma viga, por exemplo, de 30 centímetros de altura pela largura seca da alvenaria. Então, digamos que a largura seca da alvenaria seja 14 centímetros, que é o comum, essa viga teria 14 por 30. Tá? Aqui, por exemplo, eu teria, se fosse L sobre 10, 14 por 30 aqui e 14 por 35 aqui. Mas eu posso utilizar a regra da continuidade para fazer a seguinte continha. Vejam só, eu tenho aqui 350 por 10 daria 35. Mas, como eu tenho uma viga contínua, eu posso fazer 35 por 12, 350 por 12, que vai dar aproximadamente aí 29 centímetros. Então, eu poderia adotar aqui dois trechos de 14 por 30, ao invés de adotar 35 aqui. Então, eu tive uma redução de 5 centímetros nesta viga aqui. Tá certo? Mas quando que eu posso utilizar isso? Eu posso utilizar isso para qualquer viga contínua? Bom, há uma regra. Tá? Há uma regra de proporcionalidade entre os dois vãos que compõem essa viga contínua. Por exemplo, o vão maior dividido pelo vão menor, ele tem que ser menor do que 1,5. Tá? Então, por exemplo, se eu for fazer aqui o L2 dividido por L1, que é o 350, o 3,5, dividido por 3, eu vou ter 3,5 dividido por 3, 1,16. Tenho 1,16. Isso daqui é menor do que 1,5. Então, eu posso utilizar essa regra de pré-dimensionamento. Se fosse, por exemplo, maior do que 1,5, se eu tivesse aqui, por exemplo, 4,70 dividido por 3, eu não poderia utilizar. Eu não poderia utilizar porque
eu estou fora de proporção. E o que acontece quando eu estou fora de proporção? Eu vou explicar para vocês exatamente o que acontece. Vou pegar uma outra folha aqui. O que acontece quando eu estou fora de proporção? Então, eu tenho uma viga contínua aqui. Ela não tem proporção, tá? O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter aqui um momento negativo, um momento positivo, e esse momento aqui, ó, que deveria ter uma barriga para baixo, ele não vai ter uma barriga para baixo. Ele vai ficar quase totalmente acima da minha viga. Por quê? Esse vão, por ele ser muito maior do que esse vão, ele tende a puxar todas as tensões para ele, né? Então, é como se o carregamento aqui estivesse fazendo aqui uma gangorra desbalanceada. Então, ele sobe esse apoio aqui, porque eu tenho um vão muito grande. Então, isso daqui é um vão fora de proporcionalidade, onde eu não posso utilizar o L sobre 12. Então, eu não posso utilizar o L sobre 12 aqui. Aqui tem que ser obrigatoriamente L sobre 10 no mínimo. Tá certo? Então, é mais ou menos isso a regra de pré-dimensionamento de vigas. Então, com isso em mente, nós vamos fazer o pré-dimensionamento das nossas vigas. Então, eu tenho aqui o pavimento superior e o primeiro pavimento. Vamos fazer aqui pelo primeiro pavimento o pré-dimensionamento das nossas vigas. Então, como que a gente vai fazer isso? Começando pelas vigas aqui do lado esquerdo para a direita, vamos fazer o pré-dimensionamento de cada uma delas. Eu vou fazer apenas para esse pavimento, porque a regra segue a mesma para ambos os pavimentos, tá, pessoal? Então, vamos lá. Começando aqui por esta viga. Eu vou utilizar aqui o escalímetro para me ajudar, tá? Você pode utilizar as cotas aqui do desenho ou o escalímetro, né? Você decide, e o escalímetro aqui vai auxiliar a gente a encontrar as medidas corretas. Então, você pode utilizar também uma régua, sem problema nenhum, fica aí a sua escolha. Essa viga aqui, pessoal, ela é uma viga biapoiada, tá? Ela não tem continuidade. Então, eu tenho que utilizar aqui a regra L sobre 10. Como essa viga aqui ela tem 3 metros, ela vai ficar com 3,15 metros mais ou menos, se eu for contar a seção do pilar, dá 3,15 metros. Então, 3,15 metros por 10 vai dar 31,5. 31,5, eu posso deixar 30 ou eu tenho que arredondar, por exemplo, para 35 ou para 40. Aí você tem que observar algumas questões que é, por exemplo, o sentido da laje. Ó. O sentido dessa laje aqui, ela está no sentido paralelo ao da viga. Então, ela não vai distribuir tantas tensões quanto se ela estivesse nesse sentido aqui. Então, eu posso sim adotar uma viga de 30 sem problema nenhum. Então, essa viga aqui ela vai ficar com 14 por 30. Por que 14 mesmo? Porque eu estou utilizando a largura seca da parede. O que é a largura seca? A largura da parede sem nenhum tipo de revestimento, o tijolo somente. Tá? Então, eu estou utilizando um tijolo de 14 de largura, então a nossa viga vai ter 14 por 30. Tá? 14 por 30, seguindo a regra do L sobre 10. Aqui, o que nós temos aqui? Nós temos uma viga que tem uma seção de mais ou menos 3,70 metros, tá? Então, 3,70 metros, e é uma viga biapoiada. Ela se apoia nesse pilar e nesta viga. Então, eu tenho que utilizar também a regra de L sobre 10, porque é uma viga biapoiada, não tenho continuidade. Então, 3,70 por 10 vai dar 37 centímetros. Eu vou utilizar 37 centímetros? Não, eu vou arredondar isso para 40 centímetros, que é a medida redonda mais próxima que eu tenho aí, né? Então, eu vou colocar 14 por 40.
nesta viga aqui. E por que é importante eu adotar 14 por 40? Primeiro, eu tenho uma laje nesse sentido, né? Então, essa laje vai apoiar aqui totalmente nessa viga. E, além disso, eu tenho um balanço que também vai aplicar mais tensões, mais cargas aqui, até porque eu vou ter uma seção maciça dessa viga, o que vai sobrecarregar essa viga. Tá certo? Agora, esta viga aqui, pessoal, o que nós temos? Uma viga contínua. E ela tem proporcionalidade, né? Só de olhar aqui, eu já sei que ela tem proporcionalidade, mas, por desencargo de consciência, vamos fazer essa continha. Eu tenho 3,70 aqui por 3,15 aqui. Se eu for fazer 3,70 dividido por 3,15, eu tenho 1,17. Então, estou dentro da proporcionalidade, posso utilizar o L sobre 12 aqui. Ó. Então, aqui vai ser L sobre 12, portanto, 3,15 por 12, 3,15 por 12, eu tenho 26 centímetros. Vou utilizar 26 centímetros? Não, vou utilizar 30 centímetros, que é a medida redonda mais próxima que eu tenho. Então, vai ser 14 por 30. Aqui no 3,70, eu deveria utilizar 14 por 40, mas eu vou utilizar 3,70 por 12, que vai dar 0,308, quase 31 centímetros. Então, eu vou adotar 14 por 30. Aqui é 14 por 30. Não está dando para enxergar legal ali, mas é 14 por 30. Vou colocar aqui, ó, 14 por 30. Certo? Agora, eu tenho essa viga aqui de baixo. Essa viga de baixo ela recebe uma outra viga. Então, antes de eu dimensionar essa viga, eu tenho que pré-dimensionar esta viga aqui também. Né? Então, se eu tenho que pré-dimensionar essa viga, eu venho aqui e vou medir os tamanhos que ela tem. 3,5 por 3,5. 2 vãos de 3,5. Porém, essa viga aqui, ela também recebe esta viga. E aqui vem uma regra muito importante. Vigas que recebem vigas, elas têm que ter uma seção igual ou maior do que a viga que ela recebe. Então, essa viga aqui ela se apoia nesta viga. Tá? Então, a viga de 14 por 40 ela se apoia nessa viga aqui. Então, obrigatoriamente, esta viga aqui ela tem que ter, no mínimo, 40 centímetros de altura. Porque, senão, vai dar aquela questão de dente na viga, onde eu vou ter uma viga que tem 40 e uma viga aqui, a viga, por exemplo, que recebe, né? Por exemplo, essa viga tem 30 e a viga que chega nela tem 40. Então, vai ficar um dente aqui. Então, isso não pode acontecer. Tá? Eu tenho que ter duas vigas com a mesma seção, exatamente nesse caso aqui. Então, como eu tenho que ter esta viga obrigatoriamente com a mesma seção dessa, eu já posso colocar aqui 14 por 40. Por quê? Esses dois vãos aqui são menores do que 37 centímetros e têm continuidade. E a gente sabe que 37 dividido por 12 vai dar aproximadamente 14 por 40 de seção. Então, eu venho aqui e coloco 14 por 40. 14 por 40. Obrigatoriamente, esta viga aqui, que recebe esta viga, também tem que ter 14 por 40. Como eu tenho aqui 3 metros, eu também posso colocar 14 por 40 sem fazer conta. Opa, 14 por 40. 14 por 40. Eu posso até diminuir a seção aqui, mas não é vantajoso para mim, porque é uma seção muito pequena. Aqui também 14 por 40. Certo? Agora aqui, eu tenho uma viga de 4 metros mais ou menos, é uma viga biapoiada. Então, vale a regra do L sobre 10. Então, 14 por 40. 4 sobre 10, 4 metros sobre 10 vai dar 40 centímetros. Aqui também, né? 14 por
40. Ó, tenho aqui mais ou menos 4 metros. Então, 14 por 40. E aqui é um vão muito pequeno e eu tenho aqui uma viga de 40, então eu posso colocar aqui uma viga de 14 por 30, porque essa viga morre na viga de 14 por 40. Então, não tem problema eu ser menor do que a viga que me recebe. Eu não posso ser maior do que a viga que me recebe. Agora, eu tenho esta viga aqui, pessoal. Esta viga é uma viga que não tem proporcionalidade. Tá certo? Então, eu não posso utilizar a regra de continuidade. Só para comprovar que não tem proporcionalidade, ó, aqui eu tenho 5 e 30 mais ou menos. E aqui eu tenho 3 e 15. Então, 5 e 30. 5 e 30 dividido por 3 e 15, eu tenho 1,68. Está maior do que 1,5, portanto, eu não posso utilizar a regra de proporcionalidade. Exatamente igual aqui. Eu tenho 2 e 30, uma medida maior aqui. Aqui dá até para fazer a regra da proporcionalidade, mas como eu já tenho uma viga de 14 por 40 aqui, eu vou colocar 14 por 40 aqui também. Tá? Então, nesse trecho aqui eu não posso utilizar 14 por 40. Aqui eu vou utilizar a regra de L sobre 10, portanto, vai dar uma viga de 14 por 55, mais ou menos. E aqui eu posso utilizar uma viga de 14 por 30. Tá legal? Então, nós fizemos quase todas as vigas, só falta esta viga aqui para a gente fazer. E vamos fazer então. Eu tenho 3 metros, 3 metros e meio e 3 metros e 15. Quanto que eu posso fazer? L sobre 12. Então, eu vou pegar a maior medida que eu tenho aqui, que é 3,5, e dividir por 12, vai dar 30 centímetros. Então, essa viga toda aqui vai ser 14 por 30. 14 por 30, 14 por 30, 14 por 30. E aí, nós temos todas as vigas já pré-dimensionadas. Tá, pessoal? Para o próximo pavimento, é exatamente a mesma coisa. Tá? Só fazer essas regrinhas, apesar de você ter uma laje um pouquinho menor, não tem problema, tá? Segue essa mesma regra que você vai estar aí dentro da segurança. Ok, galera? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que ele ficou já com mais de 20 minutos. No próximo vídeo, nós vamos fazer o pré-dimensionamento dos pilares, para que a gente possa ter as razões certas aí para fazer o nosso levantamento quantitativo. Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se você ficou com dúvida, deixa aí nas perguntas abaixo do vídeo que eu tentarei responder para vocês. Não deixe de curtir o vídeo, se possível compartilhar também ajuda bastante. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá certo? E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Ativa o sininho aí também para não perder o próximo vídeo, senão o YouTube não te notifica. Então é isso aí, aguardo vocês, valeu e até lá!